Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Maravilha de culto, maravilha de domingo. Uma maravilha estar aqui mais uma vez, falando aos irmãos, trazendo a palavra do Senhor. Creio que todos aqui já estão abençoados com os louvores, já sentiram a presença do Senhor neste local, já ouviram Deus falar aos seus corações e queremos continuar nesta presença, amém? Queremos continuar ouvindo Jesus falar conosco através da sua palavra, que é ela que fala aos nossos corações, amém? Eu quero que os irmãos abram em Salmos, livro de Salmos, capítulo 22. Do versículo 1 em diante. Amém? Eu vou ler com os irmãos aqui. Vou colocar numa versão mais parecida com a de todos. E os irmãos vão acompanhar em nome de Jesus. Se você quiser ficar de pé nesse momento, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Salmo 22, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salve-me da boca do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Ah, meu irmão, declarei o teu nome. A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem ao Senhor vocês que o temem. Glorifiquem em todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque ele não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando ele lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A prosperidade servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão
e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra, Jesus. Esse é o seu salmo, Jesus. Esse é aquele que fala do Senhor, Pai. Nós queremos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Quem já leu esse Salmo 22 por inteiro? Quem já tinha lido esse Salmo e se lembrava dele? Alguém aí? Esse Salmo, irmãos, esse Salmos 22, foi escrito na época de Davi, muito antes de Jesus nascer. Mas ele fala do começo ao fim, da morte, da angústia do Senhor na cruz. Este salmo reflete toda a dor e tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz está retratado nesse salmo, em detalhes, em riqueza de detalhes. Muitos anos do Senhor, muitos anos antes do Senhor Jesus ser pregado numa cruz, sofrer a paixão de Cristo, como nós chamamos. No Salmo 22, eles já falavam que o Senhor haveria de sofrer. Porque o Espírito do Senhor é quem escreveu essas palavras, igreja. O Espírito de Deus é o autor da Bíblia. O Espírito de Deus é o autor de todos os versículos que se encontram nesses livros que estão em suas mãos. E a nossa fé deve estar baseada nisso, neste livro. Porque ela é a certeza de que há um Deus cuidando de nós. E uma das maiores provas é que antes das coisas acontecerem, a palavra do Senhor já retratava o que viria de acontecer. E esse Salmo 22 fala do nosso Jesus, o que ele passou na cruz, como ele foi desamparado, como ele foi moído por os nossos pecados. Como foi sofrido, como foi angustiante para Jesus estar naquele madeiro maldito. A cruz, que fez do Senhor maldição por nós também. E hoje nós vamos ler alguns versículos dos sermões que o Senhor pregou na cruz. Jesus, desde o começo do seu ministério, mas até antes, quando ele ficava na roda ali dos doutores da lei, Jesus já pregava e já falava do Evangelho, já era muito inteligente, conhecia a palavra profundamente, a palavra de seu Pai. E o Senhor pregou durante toda a sua vida. E quando ele foi pregado na cruz não foi diferente. Nos evangelhos são registrados 7 frases que o Senhor fala no alto da cruz, que daria muito bem 7 sermões. 7 dicas, 7 princípios para as nossas vidas. As últimas palavras do Senhor são palavras reconfortantes, são palavras de alguém que está sofrendo no lugar de outra pessoa inocentemente. E elas são explicativas, elas explicam para nós porque nós somos salvos, porque nós podemos confiar em Jesus. E eu quero que os irmãos abram a primeira frase. Nós temos 4 evangelhos, igreja: Mateus, Marcos, Lucas e João. E as palavras que o Senhor disse na cruz, disse no alto da cruz, algumas foram registradas por Lucas, outras por João, outras por Mateus e Marcos, outras somente por João. E 2 foram repetições de salmos. Uma delas, uma que a gente acabou de ler, Salmos 22. Mas eu queria começar do começo. A primeira palavra que o Senhor disse no alto da cruz. Nós sabemos que o Senhor estava no Getsemane. Ele sabia que naquela noite ia ser preso, ia ser levado. E ele se reuniu com seus discípulos para orar. E o Senhor estava muito angustiado, e isso ele revela para nós.
ele diz que está em angústia, em muita angústia. E o Senhor ora com os discípulos, mas os discípulos acabam dormindo, pois os discípulos também não estavam angustiados, eles não estavam entendendo o que ia acontecer. Mesmo o Senhor tendo avisado que ele seria crucificado, até aquele momento eles ainda não estavam entendendo direito. Mas chega Judas, no Getsemane, beija o rosto de Jesus. Os guardas romanos vêm com paus, com porretes, levam Jesus. E o Senhor começa a sua caminhada da paixão, que nós conhecemos muito bem. É levado até Pôncio Pilatos, depois Pilatos manda ele para Herodes, depois volta para Pilatos. E Pilatos, mesmo com a consciência avisando que Jesus era inocente, lava suas mãos e dá as costas para Jesus e liberta Barrabás em seu lugar, como a multidão estava pedindo. E aí Jesus começa a caminhada dolorosa, pela via dolorosa, carregando a sua cruz nas costas, muito machucado, muito apanhado, muito judiado. Em certo momento não aguenta aquela cruz, eles pedem para um irmão de Cirene ajudar a carregar a cruz, forçam, na verdade, esse irmão. Eles chegam ao Gólgota, Jesus é pregado na cruz e levantado. E ali começam as 7 palavras, as 7 frases. E a primeira eu quero que os irmãos abram em Lucas 23, 34. Nós estávamos numa campanha sobre o poder do sangue de Jesus. Eu creio que nós devemos continuar na cruz, é o nosso lugar. Nós devemos continuar falando do sacrifício do nosso Jesus. Amém? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sortes. Essa foi a primeira frase de Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, estava ali na cruz um homem comum. Ainda que Jesus fosse, e nós conhecemos hoje porque nós lemos, mas Jesus era um homem comum, filho de carpinteiro, e herdou a profissão de seu pai. Um homem que lidou com madeira a vida inteira. Um homem de Nazaré, uma cidade que não era bem vista, não era uma cidade top, como a gente diz. Era uma cidade difícil, pobre. Homem comum, um trabalho comum, mas que entendia muito bem o seu propósito. E que com 30 anos começou o seu ministério de pregação. Pregação de arrependimento, de salvação. Mas ele era um homem comum. Estava no alto daquela cruz, exerceu aquilo que ele deveria exercer, pregando o evangelho, demonstrando o poder de Deus, curando pessoas, abraçando pessoas que eram rejeitadas por todos, os leprosos, as viúvas, as mulheres naquela época. Mas esse homem, por causa da inveja dos fariseus, por causa do medo deles de que Jesus tomasse o lugar deles de honra, começaram a provocar todo o povo e criar situações, mentiras. Você, com certeza, já leu o Evangelho, sabe o que aconteceu, todos os tipos de mentiras que eles inventaram para colocar Jesus na cruz. Muitas vezes Jesus fugia das acusações, fugia da tentativa deles de jogar o Senhor de um precipício, de bater em Jesus, porque não era a hora dele. Jesus sabia muito bem qual era a sua hora. Mas aquele homem estava no alto de uma cruz, olhando as pessoas que ele salvou, que ele curou, olhando as pessoas que ele pregou, olhando as pessoas que ele alimentou, multiplicando os pães, gritando: crucifica. As mesmas pessoas que ele ajudou, as mesmas pessoas
que ele amou, tinha um crucificado na cruz. E ali na cruz ainda, o povo ainda difamava: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se o Senhor é o Senhor mesmo, salva ao Senhor e a todos aqui. Repartiam suas vestes, colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, blasfemavam contra ele. Eu e você, numa situação dessa, o que faríamos? Jesus olha para todo esse povo aos pés da cruz, olha para eles, dizendo todo tipo de coisas. E a primeira frase que ele fala no alto da cruz é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um Deus, igreja, um Deus crucificado, que podia descer dali, chamar hostes mais hostes de anjos e acabar com tudo, começar do zero. Um Deus que podia fazer milagres ali, descer da cruz e ser proclamado rei na mesma hora, decidiu continuar firme no caminho que o Senhor tinha escrito para ele. Entendeu que aquele povo não estava entendendo nada, nem os seus discípulos estavam entendendo. Seus discípulos andaram com ele durante 3 anos. Jesus pregou para eles, Jesus explicou coisas em particular, Jesus falou o que haveria de acontecer, e mesmo assim, eles não estavam entendendo. Tanto que depois que Jesus desce ao pó, você vê a tristeza dos discípulos caminhando no caminho de Emaús, se lamuriando, se juntando dentro de uma casa com medo, porque eles não tinham entendido. Jesus falou que morreria e ressuscitaria, mas eles não entenderam. E não só esses, aquele povo que blasfemava, que falava contra ele, também não estava entendendo nada. E na mesma situação, igreja, estamos nós também. Nós temos a palavra, nós cremos, nós lemos, mas tudo que a nossa mente consegue entender, amém, mas estou aí. Tudo que a nossa mente consegue entender é muito pouco, perto de tudo o que o Senhor fez. Nós não conseguimos entender as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Nós não conseguimos entender o porquê das coisas. Nós não conseguimos entender porque um tem e o outro não tem. Nós não conseguimos entender, muitas vezes, porque sofremos mesmo estando certos em alguns assuntos. Nós não entendemos nada. Nós não sabemos o que fazemos, igreja. E a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, sendo filho de Deus, é saber que nós dependemos dele. Porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Nós oramos, nós pedimos, nós agimos debaixo da palavra do Senhor. Mas a gente não sabe um segundo o que vai acontecer. Daqui 1 segundo a gente não sabe. Não temos conhecimento. Essa é a primeira coisa que eu entendo com essa frase, que nós não entendemos nada. Por isso nós não devemos ficar angustiados do que vai acontecer, ou porque isso acontece. Não interessa para nós, irmãos. Porque a gente não tem a mente do tamanho da de Cristo para entender todas as coisas. Basta a gente aceitar e seguir em fé. A segunda coisa que eu aprendo com essa frase é que se Deus, crucificado numa cruz, pedia para o Senhor perdoar aquelas pessoas que blasfemavam, por que nós não conseguimos perdoar pequenas coisas contra nós? Por que nós viramos a cara para nossos irmãos? Ou porque nós não conseguimos manter um relacionamento de amizade com pessoas que feriram a gente? Qual é o nosso direito de não perdoar as pessoas se Jesus fez isso no alto de uma cruz? Qual direito nós temos de não perdoar a quem nos ofendeu, se Jesus, sendo Deus, no alto de uma cruz, perdoou aqueles que estavam blasfemando ele? Qual é o nosso direito? Em que estamos certos fazendo isso? Nós devemos perdoar, igreja. Não há cura sem perdão, não há relacionamento sem perdão. Um casal não consegue viver junto até o fim da vida se não houver perdão.
Até mesmo uma mãe não consegue conviver com um filho problemático até o fim, se não houver perdão. Nós precisamos saber perdoar. Não podemos virar a cara, não podemos deixar de falar com nossos irmãos, com a família da fé por causa de pequenas coisas, de picuinha. Quando nós fazemos isso, Satanás está usando as nossas vidas. Porque uma pequena brecha, uma pequena rachadura dá margem para abrir a igreja no meio, dá margem para a gente brigar e criar todo tipo de confusão. Nós precisamos entender que quando nós não perdoamos, ou quando nós não colocamos o nosso coração à disposição de Jesus, para Ele trabalhar e esquecermos aquilo que nós somos afligidos, Satanás vai usar isso contra nós. Vai usar. Não tenha dúvida. Todo rompimento gera dor, igreja. Todo rompimento de relações, de amizades gera dor, gera confusão, gera briga, gera desistência, desânimo. Nós precisamos perdoar. Essas são as duas coisas que nós aprendemos com a primeira frase que o Senhor diz no alto da cruz. Que nós não sabemos realmente de nada. Está tudo nas mãos do Senhor. E que nós precisamos perdoar. A segunda frase que o Senhor diz está em Lucas também. No capítulo 23 também, em versículo 43. Lucas 23, 43. A primeira palavra de Jesus é a palavra de perdão. A segunda diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa frase foi dita por Jesus a um dos ladrões que estavam com ele. Estava Jesus ali, um inocente, no meio de dois malfeitores, de dois ladrões, de duas pessoas que fizeram mal realmente. E esses ladrões estavam ali, em Mateus vai dizer que os dois ladrões que estavam com Jesus, blasfemavam contra Jesus. Logo que eles foram crucificados, os dois ladrões estavam blasfemando contra Jesus. Mas nós temos que entender que a crucificação demorou cerca de 6 horas. Em 6 horas, igreja, muita coisa acontece. Em 6 horas, uma vida se salva. Estavam os dois ladrões blasfemando contra Jesus, Mateus vai nos dizer. Mas em Lucas vai nos dizer que um ladrão olhou para Jesus e disse: Pai, quando o Senhor vir no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Provavelmente um dos ladrões estava ali olhando as pessoas blasfemando contra Jesus, eles mesmos blasfemando contra Jesus, e o Senhor estava em total serenidade. Não os xingava de volta, não os atacava. E a única frase que esse ladrão ouviu Jesus falar foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, um ladrão, que muitos de nós hoje falamos ladrão bom, ou bandido bom é bandido morto. Naquela hora, aquele ladrão reconheceu que aquele que estava ali do lado dele era alguém diferente. A primeira coisa que ele reconheceu é que era um homem inocente. Que Jesus não era como eles, não era como um dos ladrões. Não era como eles que mereciam estar ali. Jesus era um inocente. O ladrão olha para Jesus e vê que ele é um homem diferente. E quando ele vê, talvez Jesus dizendo essa frase, ele reconhece que aquele homem não era só um homem comum, mas também o Messias que haveria de vir. E quando esse homem fala isso, provavelmente quando ele reconhece isso, olha para si e vê a sua maldade, vê os seus pecados, e reconhece que aquele homem, ao seu lado, era o Messias, e que ele haveria de voltar com o reino. E muitos de nós, igreja, muitos de nós, vivemos grande parte da nossa vida na igreja,
E muitas vezes não conseguimos reconhecer os nossos próprios pecados. O que diferencia homens de meninos são quando eles batem no peito e falam: eu errei, é culpa minha, estou aqui porque eu mereço. Aquele ladrão, em questão de 6 horas, conseguiu reconhecer isso. E nós, muitas vezes, demoramos a entender que erramos, demoramos a entender que machucamos pessoas, demoramos a entender que tudo que nós merecíamos era o inferno, mas que um Jesus resolveu morrer por nós. A gente demora, às vezes, muito tempo para reconhecer isso, igreja. E isso é perigoso para nós, porque se nós não reconhecermos os nossos pecados, não tem como a gente entrar no céu. Jesus perdoa todos os tipos de pecados. O único que ele não perdoa é alguém que não reconhece Jesus como Salvador. Que não reconhece que tem pecados e precisa de Jesus como Salvador. Não tem como perdoar alguém que não crê em você. Né? Como Jesus vai perdoar uma pessoa que nem ao menos acredita que ele consegue perdoar? Quantos de nós somos afligidos pela culpa? Quantos de nós não conseguimos nem ao menos vir à igreja ou se dobrar em casa os joelhos porque cometemos um pecado? Você está achando que Jesus é fraco? Que não consegue perdoar o seu pecado? Não se demore, igreja, em dobrar o seu joelho. Não se demore em reconhecer que está errado. Porque Ele tem poder para perdoar. Um ladrão que roubou a vida inteira, que roubou toda a sua vida, fez todo tipo de coisas, no alto de uma cruz, em menos de 6 horas, numa frase, ele é salvo. E você acha que Jesus não consegue perdoar o seu pecado? Você acha que Jesus não consegue perdoar aquilo que você fez? Ele é Deus, gente. Nós precisamos se colocar, quando nós reconhecemos, se colocar diante de Deus e falar: Pai, eu errei. E não deixar de vir na igreja, e não deixar de falar com Deus. O que acontece muitas vezes é que nós pecamos, nós erramos, e aí achamos que Deus vai, enfim, vai nos matar, vai nos repudiar. E a gente não consegue mais contato com Deus, a gente começa a se distanciar. Começa a se afastar de Deus. Eu pequei, agora não tem mais jeito. Igreja, se confessardes os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Nesta noite, se algum pecado gera culpa no seu coração, te impede de servir a Deus, confesse ao Senhor e vai ser perdoado em nome de Jesus. Confesse ao Senhor e vai ser perdoado em nome de Jesus. Nesta vida não há como viver até o fim sem pecar, igreja. E quando Jesus estava no alto daquela cruz, ele sabia muito bem disso. Se a graça de Deus cobrisse só uma parte da nossa vida, não seria graça. Não é? Então nós precisamos reconhecer que Jesus tem poder para perdoar. Jesus tem poder para salvar em questão de segundos. Se hoje você está aqui talvez nunca entregou a sua vida para Jesus, este é o dia de você se colocar diante do Senhor e entregar a sua vida ao Senhor, como esse ladrão fez. Pai, lembra-te de mim quando vier com o seu reino. Amém? Essa foi a segunda frase. Vamos adiantar aqui, senão não vamos terminar. Amém? A terceira frase está em João 19, 26 e 27. João 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Igreja, no alto da cruz, depois de algumas horas, estava ali aos pés da cruz a sua mãe, algumas mulheres e o discípulo João. Os outros discípulos tinham vazado.
Os irmãos e as irmãs de Jesus também tinham vazado. Ficaram só a mãe de Jesus, algumas mulheres, e o seu discípulo amado, João. E Jesus, olhando para sua mãe naquele momento, olhando o sofrimento daquela mulher, que já sabia que as coisas iam acontecer, porque a Bíblia nos diz que tudo o que o Senhor falava, tudo que Jesus falava, Maria guardava no coração. Tudo que o Senhor ia falando, Maria guardando no coração. Ou seja, ia guardando para si e entendendo que alguma hora as coisas iam ficar ruins para ela. Alguma hora seu filho ia ter que sofrer. E neste ponto da vida, aos 33 anos, provavelmente o pai de Jesus já tinha morrido. A Bíblia não diz, mas naquela época os homens morriam muito cedo. Devido, a todo tipo de coisa que você deve imaginar. Sem remédios naquela época, dificuldades, trabalho duro. Os homens morriam bem mais cedo, as mulheres um pouco mais. Mas a faixa de vida era baixa, não era muito alta. 50, 53 anos era a média de vida. Então José provavelmente já tinha morrido e estava ali somente a sua mãe. Jesus olha para aquela mulher, olha para o discípulo, olha para ela de novo e diz: mulher, eis aí o seu filho. O que acontece é que Jesus não quis deixar a sua mãe desamparada. Os seus irmãos, naquela altura do campeonato, provavelmente não criam que Jesus era o Messias. E a mãe dele estava ali sem esposo, os outros filhos tinham fugido, não criam em Jesus. Estava desamparada, e Jesus podia, talvez muito bem, olhar para si e falar: eu preciso de ajuda, eu preciso que me sequem, eu estou sangrando, eu preciso, sei lá, de comer, eu preciso de alguma coisa. Geralmente quem está aflito, quem está passando por uma tribulação tão grande, um sofrimento tão grande, não vai conseguir olhar para o outro que está sofrendo, vai olhar para si. Eu preciso ser cuidado, eu preciso ser ajudado. Mas Jesus, todo machucado, furado, suas mãos e pés, olha para sua mãe e fala: mulher, eis aí o seu filho. Olha para o discípulo e diz: eis aí a sua mãe. E daquele momento, o discípulo João a toma como mãe, toma para sua casa. E as histórias que são retratadas fora da Bíblia diz que quando João era o pastor da igreja de Éfeso, há citações de que Maria ainda morava na casa dele naquela época. Então o discípulo levou a cabo a palavra que ele ouviu de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o Senhor não nos desampara. Que o Senhor não nos deixa, não nos deixa sozinho, enfrentar problemas sozinhos. Deus sempre vai colocar pessoas ao nosso lado, sempre vai levantar pessoas para nos ajudar, para falar o nosso coração, para ministrar nas nossas vidas, para ajudar nos nossos passos, para nos amparar. O Senhor nunca nos deixa desamparado. A segunda coisa que nós aprendemos, igreja, veja bem, em Marcos, Jesus estava curando uma multidão de pessoas, uma casa cheia de gente doente, e ele curando, e a sua mãe e os seus irmãos chegam ali, provavelmente achando que ele estava já ficando pinel, porque o homem já não comia, já não bebia, só sabia de curar as pessoas, de ajudar pessoas. E sua mãe chega aflita ali com seus irmãos, para o lado de fora da casa, aquela multidão, ela não conseguia entrar, falou: manda avisar Jesus que a mãe dele está aqui. Manda ele vir aqui agora. E Jesus recebe o recado e ele está ali dentro da casa falando com as pessoas, curando. Ele olha no rosto de cada um ali. Quem é, meus irmãos? Quem é minha mãe? Senão esses que estão aqui comigo. O que Jesus faz ali é nos mostrar que a família de Deus não se resume a DNA, igreja. A família de Deus não se resume somente a sangue. Quando ele diz para o discípulo: eis aí a sua mãe, e diz para a sua mãe: eis aí o seu filho, ele está falando que a família não está somente em sangue, DNA. Nós somos a família de Deus. Nós somos família. Deus acaba ali com o racismo,
com a cultura do DNA. Qual é a cultura do DNA hoje? Os brancos são superiores, os ricos são superiores, os americanos são superiores. Tudo isso é culto ao DNA, igreja. Jesus está mostrando ali que não há ninguém diferente, que a família não depende de DNA. Estamos todos no mesmo patamar, todos somos família. Que a família não se resume a sangue. Como ficariam os adotados nesse caso? Família não se resume a sangue. Deus amplia o significado de família para nós, igreja. Todos aqueles que vivem juntos, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que têm o mesmo pensamento, se ajudam, são família. Não há xenofobia, não há racismo para Jesus. Jesus acaba com isso naquele momento. Nenhum DNA é maior que o outro. Então, Jesus não nos deixa desamparados. E Ele aumenta o significado de família. Aumenta, não como o mundo diz hoje. Homem com homem, mulher, homem com homem e um filho é família. Mulher com mulher e um filho é família. Devemos ter cuidado. Uma coisa é aumentar o significado de família, a outra coisa é subverter o significado de família. O mundo não sabe o que faz, igreja. Eles não sabem o que faz. Tem muitas igrejas que talvez não conseguiriam receber homossexuais em sua igreja. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para receber homossexuais aqui, sem julgamentos? Será que conseguimos acolher e ensinar essas pessoas? São pessoas que, como nós, também não sabem o que fazem, igreja. Precisam de discernimento. Precisam da palavra, precisam de Jesus. Assim como nós. Mas, o que o mundo prega, como família, é um sentido diferente. É um sentido oposto. Família que o Senhor diz aqui, família que o Senhor aumentou, é quando são pessoas que resolvem, debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do nome de Jesus, se ajudar, conviver juntos, para não sofrer juntos, caminhar a vida juntos. Seguindo os princípios do Senhor, são família. Nós somos família de Deus. Nós somos casa do Senhor. Essa é a terceira frase. Vamos correr. Quarta frase. Aqui nós encontramos em Mateus, Marcos e também em Salmos, que é o que nós lemos. Eu queria abrir em Marcos 15, 34. Marcos, capítulo 15, versículo 34. E diz assim: E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui, igreja, mesmo que nós gastemos um tempinho, eu queria conversar com os irmãos. Esta frase que o Senhor fala é o ponto-chave da nossa fé. É a base daquilo que nós cremos como expiação ou sacrifício expiatório. Sacrifício no nosso lugar. Quando o Senhor diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós às vezes não conseguimos entender o significado disso. Mas como? Deus desamparou seu filho? Deus desamparou Jesus? Deus deixou Jesus para lá? O que nos garante que Jesus não vai nos deixar também? Se Deus deixou seu filho. Nós ouvimos essa frase várias vezes nos filmes, em todos, enfim, vários lugares. O que nós não paramos para pensar é que naquele momento, igreja, às 3 horas da tarde, nós sabemos que o Senhor morreu às 3 horas. Então são as últimas frases, são os últimos minutos da vida do Senhor. E o Senhor diz: Deus meu, por que me desamparaste?
Acontece, igreja, que Jesus, nós sabemos que carregou os nossos pecados na cruz. Nós vamos ver em Isaías que Jesus descarregou em Jesus toda a ira que era para ser caída em nós. Toda a ira que era para vir contra nós por causa dos nossos pecados. Deus derramou em Jesus naquele momento. Naquele momento o Senhor foi desamparado. Jesus foi desamparado de seu Pai. Se nós descemos ao inferno com fogo, dores, é horrível. Mas a maior dor é não ter nada, zero de presença de Deus. Esse é o verdadeiro inferno. Ir ao inferno e queimar é dolorido, é difícil. Mas estar lá sem a presença do Senhor, vocês não têm noção do que é. Se nós vemos um estuprador na rua, um ladrão, um assassino na rua, ainda que ele cometa todo esse tipo de coisa, ainda há uma centelha divina dentro dele. Alguma coisa de bom na vida dele ele já fez. Imagina se Deus retirar toda a presença dele da terra. O que nos sobra, igreja? O que nos sobra? O mesmo homem que assassina um homem aqui, talvez de manhã corta o pão, passa a manteiga e dá para o seu filho. Há uma centelha divina, um pouco de bondade ali ainda. Sabe? Um resquício de Deus. Mas quando o Senhor retira toda a presença dele, nós ficamos no vazio existencial. É só carne e pecado, e ira e fúria. Não há nada de bom, igreja. Por isso nós devemos sim temer ao Senhor. Temer pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Porque o inferno não é um lugar de sofrimento só por causa do fogo. Esse é o menor dos detalhes. O inferno é um sofrimento porque lá não há Deus. Lá não há presença do Senhor. E neste momento, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? É porque o Senhor retirou toda a sua presença. Descarregou toda a sua ira sobre Jesus naquele momento. Para que ele não descarregasse sobre nós. O Senhor foi desamparado naquele momento para que eu e você não fôssemos desamparados. Para que eu e você não fôssemos largados, sabe, abandonados pelo Senhor. O Senhor resolveu, de livre e espontânea vontade, subir aquela cruz. Ninguém o levou. A Bíblia fala que ninguém o colocou, ninguém o matou. Ele mesmo se entregou. E se entregou sabendo de tudo isso. Por isso no Getsemane ele orava, suava sangue. Porque ele sabia que em certo momento o seu pai o abandonaria. Porque ali estaria todo o pecado da humanidade. O Senhor não pode com o pecado. O Senhor é santo. Os seus olhos não podem ajudar uma pessoa que está, sabe, com todo o pecado da humanidade. Não tem como. Deus precisava descarregar a sua ira em Jesus para que os nossos pecados não despertassem a ira de Deus. O Senhor precisou sofrer por isso. E naquele momento nós fomos expiados, ou seja, nossos pecados foram pagos em Jesus. Deus olhou, em Isaías vai falar que Deus gradou moê-lo, Deus se agradou em moer Jesus. Porque ali, naquele momento, ele via todo o pecado da humanidade. Nenhum de nós suportaria isso, igreja. Por isso, nenhum de nós poderia subir naquela cruz no lugar de Jesus. E não há mais condenação para nós, porque o sacrifício de Jesus cobriu toda a expectativa de Deus. Cobriu tudo aquilo que Deus precisava de sangue. Em Levítico vai dizer que no sangue há vida. E por isso que os sacerdotes ofereciam animais para cobrir os pecados do povo. Mas não era suficiente. Quando pecados ou sangue de um animal vai cobrir os pecados de humanos que se rebelam contra o Senhor. É por isso que o Senhor mesmo veio à terra em carne
e morreu naquela cruz por nós. Derramou um sangue santo que supriria toda a necessidade de Deus de ira. E já nós não precisamos mais sofrer com isso, igreja. Nós precisamos entender que é o nosso momento de caminhar, sem olhar para a culpa do nosso coração, sem olhar para os nossos defeitos, entendendo que os nossos pecados foram supridos em Jesus. Foram supridos pelo sangue de Deus. O Senhor foi desamparado naquele dia totalmente do Senhor, para que eu e você tivéssemos a certeza de que nós não vamos ser desamparados, que Ele está mesmo conosco até o fim dos séculos. Que Ele está conosco. Porque o mesmo Jesus que pagou os nossos pecados, desceu, depois ressuscitou. Porque Ele é digno de abrir o selo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro Santo, Ele é o leão. Ele é aquele que tem olhos de fogo. Ele é aquele que retornará no fim dos tempos contra os ímpios e os pisará como num lagar de vinho. Sabe, nós lemos em Ezequiel, igreja. Já nós voltamos para o texto. Em Ezequiel nós vemos que, no texto, não lembro o capítulo, vem o Senhor com a aparência do Filho do Homem, com as vestes brancas, todas respingadas de sangue. E eu, quando li esse trecho, entendia que o Senhor estava com as vestes sujas de sangue, porque Ele tinha sido crucificado na cruz, era o seu sangue, mas não. O versículo continua dizendo que aquele sangue era das nações que Ele veio pisar. Porque Jesus sofreu naquela cruz, ressuscitou, está conosco, vai voltar a recolher a sua igreja, mas aqueles que ficarem, aqueles que não crerem, igreja, vão pagar pelos seus pecados no sangue, com a própria vida. O Senhor diz que vai pisar as nações. Porque o Senhor não é Deus de brincadeira também. O único meio de nós sermos salvos dos nossos pecados é se apoiar naquele que sofreu por eles na nossa cruz. Quando nós rejeitamos o Senhor, Ele vai precisar mandar a conta. Então nós precisamos entender isso, é muito sério. O Senhor foi desamparado para que nós pudéssemos ser salvos, amém? Vamos só citar as outras frases rapidamente e finalizar. A quinta frase está em João 19, 28, onde Jesus disse, tenho sede. Aqui nós vemos o Senhor revelar toda a sua humanidade. Toda a sua humanidade naquela cruz. Nós devemos entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Sofreu como homem, ressuscitou como Deus. Então, naquele momento, quando ele diz, tenho sede, Jesus mostra o quão vulnerável ele estava e quão ele era parecido com nós. Em Hebreus vai dizer que nós não temos um Deus que não conhece os nossos sofrimentos, mas um Deus que passou pelo que passamos, que entende as dores, porque ele era carne, ele era homem, não era um super-homem. Tenho sede. Jesus, naquele momento, revelou que ele era homem, que ele era vulnerável, que ele era alguém que entende quem nós somos, entende. Nós não temos Deus de pedra, nós não temos Deus de pau, nós não temos Deus que fica deitado num templo revestido de ouro como Buda e etc. O nosso Deus entende as nossas dores, o nosso Deus sabe das nossas dores, ele sentiu na pele, teve sede, teve fome, teve frio. O Senhor revelou toda a sua humanidade aqui nesse versículo. Revelou também que toda sede que nós temos hoje, toda sede de salvação, toda sede de cura, o Senhor estava matando naquele tempo. O Senhor sofreu essa sede ali para que nós nunca mais tivéssemos sede. Ele é a fonte da água viva. Quando ele disse para aquela mulher, naquele poço, eu sou a água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Jesus teve sede para nós nunca mais sentimos sede. Sede de Deus, de saber que nós não temos alguém para buscar, ou sede de amor, sede de... Enfim.
Ele teve sede por nós. João 19:30. Está consumado. Aqui o Senhor disse, está acabado, está findado, está consumado, já não há mais condenação, já não há mais o que tire os meus filhos da minha mão. Já não há quem mais tire aqueles que veio a mim. Já não há quem mais tirem aqueles que vieram, aqueles que aceitaram, aqueles que se colocaram diante de mim. Não há quem tire da minha mão, porque está consumado. Está feito. Antes da fundação do mundo estava feito, igreja. Jesus sabia exatamente o que ia fazer antes da fundação do mundo. E aqui foi o ponto final. Foi o ponto final da nossa salvação. Está consumado. Nós precisamos entender que Deus não vê passado, presente como nós. Está tudo diante dele. O passado, o presente, o futuro. Está tudo feito. Não tem por que a gente ter medo do futuro, igreja. Deus já sabe de tudo, está tudo feito, está tudo consumado. Está tudo pronto. As moradas já estão prontas no céu. As nossas vidas já estão em Jesus, nós já estamos salvos. É consumado. Estamos salvos. Está feito a obra. Já não precisa mais ninguém subir na cruz. Já não precisa mais ninguém derramar sangue para pagar pecados, porque está consumado. Já não resta mais sacrifício. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. A gente precisa sacrificar as coisas para conseguir, igreja. Está consumado, igreja. Ora ao Senhor. Você quer algo? Ora ao Senhor. Não tem que sacrificar nada. Está consumado. Ora ao Senhor. Se Ele quiser, Ele vai te dar. Se não quiser, Ele não vai. E ponto. Nós precisamos entender isso. Lucas 23:46. É a última frase e nós vamos finalizar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui Jesus dá o seu último suspiro e morre para este mundo. Nós devemos entender, pessoal, com essa frase, igreja, que nós todos vamos passar pela morte, nós todos vamos encarar a morte, a não ser que o Senhor venha nos buscar antes. Mas nós precisamos entender que o nosso espírito deve estar no Senhor. O nosso espírito deve estar no Senhor. O nosso espírito deve estar nas mãos de Deus. Devemos entender que Ele é o dono de toda a nossa vida. E quando nós entendemos que o Senhor é o dono, quando nós entendemos que o Senhor é dono da nossa carne, do nosso espírito, da nossa vida, já não há mais vontade nossa, já não há mais, não há mais realização nossa. A vontade de Deus. Há realizações de Deus. Nós precisamos entender que nossa vida pertence ao Senhor. E nós gastamos tempo da nossa vida com muita coisa supérflua, com muita coisa à toa, com muita coisa que não ajuda. E o Senhor nos pede algumas coisas simples para nós seguirmos. E se a nossa alma, o nosso espírito pertence ao Senhor, nós devemos ouvir essas coisas. Nós devemos ouvir quando Ele fala: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino do Senhor. E o reino do Senhor é o quê? O reino do Senhor é vida. É vida em abundância, é doar amor, é doar paz, ajudar quem precisa, falar de Jesus, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, repartir, compartilhar. Se a gente acreditar que o reino de Deus é só vir na igreja, é muito pequeno a igreja, é muito pouco, sabe? Aqui nós passamos 1 hora só, 1h30 que seja. O reino de Deus é aí no mundão, é aí fora. O reino de Deus é manifestado por nós, nas obras que nós fazemos, naquilo que nós entregamos, naquilo que nós repartimos, como reagimos àqueles que nos ofendem, como reagimos àqueles que nos querem mal. Isso é reino de Deus.
Isso é reino de Deus. O reino de Deus é como um grão de mostarda que cresce e vira uma grande árvore onde os passarinhos fazem seus ninhos. Vai falar no Evangelho. Então o reino de Deus é lugar de nós abraçarmos pessoas, de nós deixarmos a nossa fé, que o Senhor fala que como se fosse um grão de mostarda a gente move montanha, deixar ela florescer e ajudar pessoas, deixar ela fazer sombra para outros, levar paz, levar ajuda, se interessar pela vida do outro. Isso é reino. Isso é reino. Cantar aqui é maravilhoso, faz parte, mas é o mínimo. É o mínimo, igreja. Aqui é só a manifestação do que a gente fez na semana toda. O reino de Deus é muito maior. Então, se nosso espírito pertence ao Senhor, nós devemos buscar o reino. Nós devemos viver o reino. E ter a certeza de que ao findar dessa vida, o nosso espírito volta para Deus que o deu. Volta para o Senhor. Porque o Senhor, depois de morrer, passou 3 dias e depois ressuscitou. Depois mandou o seu Espírito Santo, que hoje está conosco aqui. E depois vai voltar para nos buscar. Então nós devemos ter a certeza de que o plano do Senhor foi completo, foi feito inteiro. Está tudo feito. Quando chegar a nossa hora, entreguemos nosso espírito ao Senhor, tendo a certeza de que está tudo feito, está tudo certo. Jesus fez tudo certo. Está tudo bem. Amém? Se põe de pé, vamos orar em nome de Jesus. Jesus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, Pai, para te pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Que essa palavra, Jesus, possa falar aos nossos corações, Jesus. Não é a minha palavra, Pai, não é a palavra do púlpito, não é a palavra do altar, mas é a sua palavra, Jesus. É aquilo que o Senhor disse no alto da cruz, Pai. Que essas palavras, não as minhas, tudo que for meu, Pai, caia em esquecimento, Pai. Somente as suas palavras ecoem nos corações da igreja, Pai. E façam diferença nas nossas vidas, Pai. Façam diferença, Senhor, nos nossos dias, em como nós caminhamos, em como nós agimos, em como nós vivemos, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos abençoar. Mudar o nosso coração a cada dia, Pai. Nos aperfeiçoar até aquele grande dia. Todos os dias, Pai. Eu sei que o Senhor já nos perdoou. Eu sei que o Senhor entende, Pai, que muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, Pai. Eu sei que o Senhor está conosco até o fim do século. Que o Senhor não desampara, Senhor, as nossas vidas, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê somente a confiança na sua palavra, de crer que o Senhor está conosco, que o Senhor continua conosco, Jesus. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, igreja. Roberto, finaliza para nós, por favor, dá os avisos.